Nós vamos abrir a palavra de Deus, Levítico, capítulo 2. Levíticos, capítulo 2. Verso de 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Levítico 2, capítulo todo. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozido no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas, untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Dele trareis ao Senhor por ofertas primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. É oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Vamos mais uma vez à presença do Senhor em oração, irmãos. Deus Santo, nós te damos graças por tua palavra, pelos detalhes e pela descrição de como devemos, como o povo da antiga aliança deveria se aproximar de ti. Pedimos ao Senhor que nos dê graça para podermos compreender a tua palavra, aplicando para a nossa vida e glorificando o nome de Cristo, para onde apontam todas as verdades da antiga aliança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Nós estamos diante, irmãos, de uma oferta sem sangue, e que alguns estudiosos até vão imaginar que era a oferta do mais pobre dos pobres, como se fosse o novilho, o cordeiro, o pássaro e a farinha, a flor de farinha. Seria essa, alguns vão afirmar isso.
Certamente essa não é a interpretação, primeiro, e por única razão. A oferta de perdão de pecados, que não é o caso da oferta específica do capítulo 2, porque em nenhum momento ele fala da expiação de pecado, do perdão de pecado, em nenhum momento se fala isso, porque essa é uma informação dada no capítulo 1, nos 3 tipos de sacrifício, mas não usado aqui, em hipótese alguma, nesse contexto de sacrifício. Logo, não está ligado, conectado com o capítulo 1. Há uma conexão, e nós vamos ver qual a conexão, não a conexão do perdão de pecados. Aqui é uma consequência do pecado perdoado, que é a oferta, a entrega, aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me concedeu. Como se, de maneira muito clara, o comer, o assentar-se à mesa, era exatamente a celebração do fato de que agora nós não somos mais inimigos de Deus, podemos nos assentar à mesa com Ele. É o que acontece, por exemplo, com a Santa Ceia do Senhor. Não é o que é o princípio, um dos aspectos da Santa Ceia é que você não participa da ceia se você não foi batizado e professou sua fé publicamente. O que representa isso? Que os seus pecados foram perdoados. E, consequentemente, você vai participar da mesa do Senhor, você vai comer com o Senhor. Essa linguagem, ela é utilizada num texto para descrever, certo, que eles vão trazer para o sustento de Arão e seus filhos aquilo que eles produziam no campo. Mas em nenhum momento a narrativa descreve que era para perdão dos seus pecados. Como é claro no capítulo 1, por exemplo, volte comigo em Levítico 1, você vai ver a palavra de Deus dizendo, no verso 3, ele diz, no verso 4, especificamente ele diz, do capítulo 1, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Isto é, para que o seu pecado seja perdoado, para o perdão do seu pecado. Isso não acontece na linguagem do sacrifício utilizado, ofertas de manjares, utilizado no texto. Então, esse é o primeiro ponto importante. Há uma continuidade, mas a relação entre um e outro não é que esse é um outro tipo de sacrifício, porque não há derramamento de sangue. Se não há derramamento de sangue, não existe perdão de pecado. Ok? E logo, a narrativa não descreve perdão de pecado. Mas qual é a relação que existe? A relação ela é exatamente consequência. O meu pecado foi perdoado, então eu oferto, eu trago ao Senhor aquilo que Ele me tem dado. Eu oferto ao Senhor aquilo que Ele me tem dado. Daí a linguagem neotestamentária do apóstolo Paulo dizer, não é? Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ora, vocês foram redimidos pelo Senhor, vocês foram comprados pelo seu sangue, então entreguem-se a Ele, ofereçam-se a Ele. Então a imagem é exatamente essa, não é? O meu pecado foi perdoado, a minha culpa foi tirada. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego, eu devoto ao Senhor. Isso é registrado por meio desse sacrifício aqui utilizado, né? Vamos usar a linguagem da nossa Bíblia, que coloca ofertas de manjares, tá certo? Oferta de manjares. Então, essa é a conexão entre 1 e 2, mas não, mais uma vez, não trata de expiação de pecado, por conta que não há derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Não há remissão de pecado. Mas que palavra é utilizada para descrever essa oferta no texto, não é? Essa palavra, não é, hebraica utilizada para descrever essa oferta, certo? Ela tem um aspecto geral, muito, muito amplo. Ela não tem necessariamente significado de sangue ou cereal. Ela pode significar qualquer um dos dois, é interessante. Por exemplo, as ofertas trazidas por Abel e Caim. A palavra oferta utilizada lá é a mesma palavra usada aqui no verso 2, no capítulo 2. É o aspecto geral. Ela pode significar uma coisa ou pode significar outra. O que vai diferenciar são as características da oferta. Então é uma palavra mais abrangente. Por exemplo, aconteceu quando Jacó, que temeu encontrar-se com seu irmão, ele vinha, e viu e soube que seu irmão o aguardava,
ele então oferece uma oferta ao seu irmão. E o texto descreve que ele manda na frente animais, certo? Então, necessariamente não está ligado apenas ao cereal, mas exatamente ao princípio, vai apaziguar, não é? O meu irmão, quando ele vê a minha oferta, ele não vai se irar contra mim e não vai me matar. Aconteceu também com o próprio Jacó, quando ele soube que José estava vivo, ele então manda, com medo de que, sabendo que o seu filho mais novo estava preso lá no Egito, e José era o primeiro-ministro do Egito, ele manda presentes para José, para também, no mesmo princípio. Jacó faz a mesma coisa. E é a mesma palavra hebraica utilizada, não é uma palavra diferente. Não é? Então, seria como se fosse um tributo, de que o mais fraco dá para o mais forte, de que daquele que tem menos poder dá para o que tem mais poder, de que o servo dá para o Senhor. Seria essa a lógica. Então, quando Jacó teme o seu irmão, ele está dizendo, ele pode me matar, eu vou então dar uma oferta. Quando Jacó soube que o seu filho estava preso e José estava lá, ele manda uma oferta a ele, como que temendo a morte do próprio filho. É exatamente o princípio, o mais fraco ofertando para o mais forte, o servo ofertando para o seu senhor, entregando ao seu senhor aquilo que era dele. Israel, de maneira clara, enviava tributo ao Egito, por exemplo, não é? Desculpa, ao rei de Moabe em Eglon. Lá em Juízes 3,15 diz que eles enviavam tributo. E a palavra tributo ali é a mesma palavra, essa oferta utilizada no texto. Interessante notar, irmãos, que apesar de todo esse aspecto geral, há um aspecto importante que vai sendo afunilado. Não é? Ele é sempre associado, está sempre ligado essa oferta ao sacrifício. Depois do holocausto, vem essa oferta. Eles estão sempre ligados, porque agora o meu pecado é perdoado, eu oferto ao meu Senhor, aquele que é superior a mim, eu faço isso com alegria, certo? Eu fui perdoado. E isso então revela um caráter mais apropriado para nós entendermos esse texto. O relacionamento entre holocausto e o cereal, né, as ofertas de manjares, como é conhecido também como oferta de cereal. Nós vamos entender isso mais na frente um pouquinho. Certo? Você vai ver que existe uma relação entre holocausto e essa oferta. Por exemplo, nós podemos pegar alguns textos aqui, né, como Números, capítulo 15. Veja lá, por favor. Números 15, verso 1 em diante. Não precisamos ler todo, mas leis a respeito de ofertas. Números 15, a senhora, disse-lhe o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes ofertas queimadas, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou uma oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte da efa de flor de farinha. Veja, intimamente ligado a oferta de manjares com o holocausto. Você vai trazer um e trazer o outro, certo? O princípio aqui é o mesmo. Se você, mais um texto apenas para mostrar essa relação, Josué, capítulo 22, verso 23. Josué, capítulo 22, verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Se edificarmos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares. Veja, holocaustos e oferta de manjares. Sempre eles estão associados, um sacrifício e essa oferta. Ora, isso então nos faz levar a uma outra compreensão. Veja, de uma certa forma, é um sacrifício, é uma oferta ao Senhor. Por quê? Porque assim como o holocausto era de aroma agradável ao Senhor, também a oferta era de aroma agradável ao Senhor. Veja que isso é repetido algumas vezes no capítulo 2 de Levítico. Por favor, acompanhe comigo. Né? Só para você relembrar, no capítulo 1, acerca dos holocaustos,
você vai encontrar no verso 9, dizendo: porém, as entranhas e as pernas do sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. No capítulo 2, no verso 3, diz assim: o que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima, das ofertas queimadas ao Senhor. Mas no verso 2, do capítulo 2, ele diz assim, né, na parte B, podemos começar: os queimará com porção memorial, como porção memorial sobre o altar, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. De aroma agradável ao Senhor. Veja, isso, ambos chegam à presença do Senhor, tanto o holocausto quanto a oferta. Então, esses são aspectos que estão conectando uma oferta com outra. Mas a diferença, mais uma vez, é que uma é perdão de pecados, a outra é gratidão, oferecer ao Senhor aquilo que Ele nos entregou. Veja, então esse é o princípio geral da oferta. Nós vamos agora entender como se dá dentro do próprio texto essa estrutura. Por favor, o texto é dividido em 3 partes, né? A unanimidade, os comentaristas todos dizem isso. São em 3 partes é dividido o texto. Primeiro, com farinha não cozida, né? Com cereal não cozido, que vai do verso 1 ao 3. Do verso 4 ao 10, que é aquele que é cozido, frito, ele vai descrever tudo isso. E do versículo 14 a 16, tá certo? Aquilo que é os primeiros frutos do cereal, tá certo? As primícias. E ele vai falar de regras gerais. Então, do verso 1 ao 3 do capítulo 2, ele vai descrever o que é e como deve ser oferecido a oferta chamada cereal não cozido, tá certo? Que não passou pelo fogo. Ele começa então dizendo, voltando lá para o texto, por favor, que era chamada de fina flor da farinha, essa expressão, a fina flor da farinha. Oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, sobre ela porá incenso, azeite e incenso. É interessante que essa palavra, não é, era essa expressão flor ou fina flor da farinha, ela era um tipo de alimento que era dado aos reis ou mesmo àqueles que se hospedavam na nossa casa, na casa de alguém na Antiga Aliança. Era o recebimento de alguém na nossa casa. É interessante, você pode lembrar que foi assim que Abraão recebeu os anjos, não é? Ele usa exatamente a mesma expressão. Ele manda oferecer da flor da farinha um alimento para eles e manda matar um cordeiro. Acontece também lá em 1 Reis 4, 22, o mesmo princípio. Mas uma coisa interessante, ele manda acrescentar óleo e incenso. Veja, óleo da oliva e incenso deviam ser colocados sobre ele. E o que significa, por que deve ser colocado óleo de incenso nele? E por que lá depois ele vai dizer que não pode ter nem fermento, nem mel? Por que uma coisa nem outra pode ser colocada? Por que só deve ser colocado óleo, como ele descreve num texto, e incenso, mas depois não pode ser colocado nem fermento, nem mel? É importante notar que esses sacrifícios, irmãos, eles apontavam para a obra da redenção. Isso é inequívoco na revelação bíblica. Mas um aspecto importante para ser notado aqui é que, por que permitido tais coisas e não essas outras? É para exatamente mostrar o caráter da santidade do ato. Por quê? Porque o mel, ele poderia produzir algo que se ia decompor. E o próprio fermento faria isso. Então, nada vivo poderia estar no altar. Tudo teria que estar morto. Ia ser consumido. E nada que pudesse revelar decomposição ou mesmo um estado em que pudesse encontrar um tipo de qualquer bicho, qualquer outra coisa que pudesse ser produzida por esses elementos, deveriam ser queimados e tirados de lá. Não era para ser usado. Mas o óleo era para ser usado. E o incenso. Por que o incenso? Porque era de aroma agradável ao Senhor. Ia subir a presença do Senhor. Mas o óleo, ambos representam a ideia da alegria e do prazer. Exatamente como a Escritura descreve. Veja,
Isaías capítulo 61, verso 3. Veja como Isaías usa essa linguagem. O profeta Isaías no capítulo 61, verso 3, por favor. Isaías capítulo 61, verso 3. Diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja, óleo, essa é a expressão, né? Pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto. Óleo de alegria ao invés de pranto. Essa expressão utilizada no texto revela o caráter da satisfação e da alegria desse ato. Representava exatamente o perdão dos nossos pecados sendo manifestado pelo prazer que se tinha de oferecer e ofertar ao Senhor aquilo que foi dado pelo próprio Deus, como nós cantamos no Salmo 50, os animais são teus, não é? Os pássaros são teus, o que é que nós ofertamos a ti, Senhor? Tudo é teu. Então, nesse momento, Israel está voltando ao Senhor com um cântico de alegria. E a oferta representa essa alegria. Os nossos pecados foram perdoados. E nós entregamos, Senhor, o que nós temos de melhor. As nossas ofertas. E essa entrega, não é, de aroma agradável, não é, ela era... Nada poderia ser, não é, entregue ao Senhor que tivesse contaminação. Daí o não uso do mel, certo? E do fermento como utilizado em outras ofertas. Outras ofertas que não são queimadas poderiam ser utilizados. Mas na oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, o mel nem o fermento poderiam ser usados. Mas o óleo e o incenso, sim, eles deveriam ser utilizados. Essa é uma expressão que mostra que, quando era entregue a eles pegavam um punhado, a mão cheia, e jogava no altar daquela farinha. E sobre ele jogava óleo e jogava incenso e queimava. Era aroma agradável. Mas não era todo, ou uma outra parte ia para Arão e para os seus filhos, para que eles pudessem se alimentar, ter o sustento. Uma parte era queimada, e essa é uma outra diferença, tá certo, do holocausto para essa oferta. Que o holocausto, o animal era queimado inteiro, e a oferta era apenas um punhado colocado sobre o altar, e a outra parte ia para Arão e os seus filhos. Era de onde eles extraíam o seu alimento. E ele usa uma expressão, era como se fosse um memorial. Era colocado no altar como um memorial, para lembrar exatamente de que nós estamos entregando ao Senhor. Ora, apesar de que a maior parte vai para Arão e seus sacerdotes, ao fazer isso eles estão dizendo, nós estamos entregando ao Senhor, é oferta ao Senhor. E era queimada no altar, com fogo, certamente, mais uma vez, sem nenhuma impureza. Esse memorial era para lembrar de que toda oferta pertencia ao Senhor. Deus não precisa de comida. Ora, Deus não é como esses deuses, não é, pagãos, que você tem alimento para ele comer, que você oferece alimento para ele comer. Não, Deus não precisa de alimento. É apenas uma oferta, um memorial ao altar, a fim de lembrar uma coisa. Quando era queimado sobre o altar, era lembrado apenas uma única coisa. Tudo pertence ao Senhor. O que vocês estão me entregando? Estão me entregando porque foi dado por mim mesmo e pertence a mim. É oferta ao Senhor. O resto, como já falamos, era separado para os ministros, os sacerdotes, que agiam e trabalhavam no lugar, dentro do sacrifício, do sistema sacrificial. Interessante, no verso 3 ele usa essa expressão, era
o mais santo, né? Veja lá, Levítico 2, no verso 3 especificamente. No verso 3 ele diz assim: o que ficar da oferta de Arão e de seus filhos é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. É coisa santíssima da oferta queimada ao Senhor. Eles não poderiam pegar esse alimento e levar para casa. Era o alimento deles no santuário. E era esse exatamente o fim para que Deus dava esse alimento. No verso 4 a 10, irmãos, nós temos aí o cereal cozido, que vai do 4 a 10. Né? É interessante, mais uma vez, né? Imagine que parece um livro de receita. E isso é interessante, você imaginar que é um livro de receita. Até melhor, podemos até usar a expressão, nós temos o manual do culto, né? Que diz como você faz um culto fúnebre, como você faz um casamento, né? Então, aqui é como se fosse um manual para o ministro. E é entregue a eles, como eles têm que agir em cada circunstância. A farinha, assim como é recebida, dessa forma como é recebida, como deve ser feito, e cada ato deveria ser manifestado dessa forma. E aqui, agora, ele vai explicar como receber o grão cozido e como ele tem que ser cozido. Perceba que isso não era feito em casa, não era feito no tabernáculo, era feito em casa. Eles preparavam em casa e traziam, mais uma vez, a participação daqueles que estavam ofertando. E como eles deveriam, então, proceder? Né? Eles deveriam ter cuidado, porque para que cozinhasse dentro daquilo que era necessário, eles tinham que misturar farinha escolhida, farinha de boa qualidade, com óleo e ao mesmo tempo, com bolos que não fossem fermentados. E fazendo assim, tá certo, como se fosse wafers, como não fermentado e levado para ele, como aquele pão que não tem fermento, bem fininho, e era então entregue a eles. No verso 4 do capítulo 2, ele diz: ora, quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e também tudo isso sem fermento, né? Untadas com azeite, mais uma vez, expressão, alegria. A segunda forma, diz o texto sagrado, né? No verso 5, é quando eles são fritos. Veja o verso 5. Se a tua oferta for de fermento amassada com azeite, se a tua oferta for de manjar cozida na assadeira, será de flor de farinha fina, sem fermento, amassada com azeite. Todos eles, né, cozida, agora na frigideira, como ele coloca, na assadeira e depois na frigideira, no verso seguinte. 3 tipos, todos eles deveriam ser untados com óleo para expressar o princípio da alegria. Perceba que esses grãos os que eram cozidos, né, e os que são cozidos e os não cozidos, eles tinham uma porção de memorial, o mesmo princípio. Uma parte era colocada no altar e a outra parte ficava para Arão e os seus filhos. E o resto era para ser consumido no santuário. Dividido essas partes, o princípio é o mesmo. A regulamentação e os princípios são os mesmos. Eles estão ofertando ao Senhor aquilo que era gratidão por aquilo que Deus havia feito a eles. Na última parte do texto, que vai do verso 14 ao 16, perceba que ele vai tratar aspectos mais gerais. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjar das primícias, e aqui, então, dos primeiros frutos, né? Farás a oferta das tuas primícias de espigas verdes. Interessante que essa farinha, ou esse cereal que vinha, ele tinha um princípio importante. Ele tinha sido colhido pouco tempo, era a primeira parte que tinha sido tirada. E era para ser considerado como oferta adicional aos outros grãos oferecidos, que são governados também pelo texto. Veja bem, se nós pegarmos esse princípio, você vai ver, você vai trazer a farinha escolhida e você vai cozinhar ou não cozinhar. E você vai trazer aquilo que foi colhido primeiro. O milho
é o primeiro, o verde, o que saiu primeiro, você vai tirar e vai fazer essa flor e vai trazer para a oferta ao Senhor. Esse grão é descrito como, é chamado de, é interessante que em inglês ele usa essa expressão, que é como se fosse cabeças verdes, né? Mas é o milho verde, que é o olho, que é o primeiro que está saindo, é tirado antes mesmo que amadureça. É tirado e é servido, é feito a farinha desse milho para servir e para entregar ao Senhor. As primícias daquilo que Deus havia dado. Interessante notarmos então, irmãos, que o Senhor é reconhecido mais uma vez como o Senhor e eles eram servos. E tudo aquilo que eles possuíam era o dono da terra que estava dando aos seus súditos para que pudessem possuir. E eles reconheciam que aquilo que eles tinham vinham da mão do Senhor e ofereciam a ele. As primícias de tudo aquilo que eles recebiam do Senhor. Existem algumas regulamentações que precisam ser entendidas aqui no texto, irmãos. Existe o que se chama de regulação, não é, negativa e positiva. Já tocamos nisso, vou apenas frisar mais um pouco sobre isso, que dá importância para algumas aplicações no final. Perceba que o que é que não poderia ter dentro nesse sacrifício, essa oferta. Duas coisas, não é? Fermento e ao mesmo tempo, junto com o fermento, o mel. Nada dessas duas coisas poderiam ser misturadas. Perceba que isso é para que mostrasse que o Senhor Deus é santo e a sua vida não tem impureza, iniquidade alguma, e nada que fosse impuro poderia ser usado dentro do sacrifício. Mesmo que em outro tipo de oferta isso pudesse ser feito, mas nunca oferta queimada ao Senhor. Se fosse queimada ao Senhor, não poderia, porque era aroma, ia subir ao Senhor. Se sobe ao Senhor, não pode ter nenhum tipo de pecado. Consequentemente, manifestado por meio dessas duas figuras, fermento e mel. Veja, segundo alguns comentaristas, isso sugere corrupção, impureza ou morte. E nada disso poderia estar próximo do tabernáculo de Deus. Ora, era tão claro isso, que até mesmo as pessoas que tocavam em cadáveres tinham que ser purificadas por 7 dias fora do arraial para não se envolver com as coisas de Deus. Porque nada associado à morte. O que é a morte? É a consequência do pecado. Nada que pudesse produzir corrupção, impureza ou morte poderia aproximar da presença de Deus. Então, tudo isso deveria ser evitado consequentemente. Veja como isso, de modo metafórico, é usado no Novo Testamento. Por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 1. Lucas 12, verso 1. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer-lhes, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não permito que o fermento entre no meu sacrifício, porque representa a hipocrisia. Não é? Ainda, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 8. Veja como é usado esse mesmo princípio na igreja de Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, quando o Senhor Jesus está tratando diretamente com eles acerca do pecado, um grande pecado que havia cometido a igreja, e eles não tomavam nenhuma postura contra aquele pecado. Verso 8 diz assim: por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja, o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, isto é, os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Porque na igreja de Corinto havia um jovem que havia se relacionado com a sua madrasta.
e a igreja não fazia nada. Ele está dizendo, olha, isso é como um fermento que, se não for tirado, ele vai contaminar tudo. E esse é o princípio. Ora, se você trouxer uma oferta para mim que tinha fermento, ele vai contaminar tudo. Não pode haver iniquidade na minha presença. Daí a razão pela qual é impedida o uso de fermento no sacrifício ao Senhor. Mas um aspecto positivo é não apenas o uso, o uso do óleo e do incenso, como nós já vimos a razão, mas também o uso do sal. Por que o sal deveria ser adicionado? Qual a ideia do sal exatamente? Em contraste com aqueles itens proibidos, esse produto, ele agia como aquele que preservava. Enquanto um produzia a decomposição, o outro preservava. Referia-se, veja que linguagem interessante, ao sal do pacto, ao sal da aliança. Veja que expressão estranha, é usada em Levítico isso, o sal da aliança. Por que sal da aliança? Faz uma referência a um pacto, 2 vezes usado na Bíblia, lá em Números 18 e 19 e em 2 Crônicas 13 e 5, fala de um sal da aliança. Esse sal, oferecido dentro das ofertas de cereal, servia como uma lembrança de um relacionamento especial entre Deus e o seu povo, permanente, inviolável entre Deus e o seu povo. E existia uma aliança inviolável entre o Deus que perdoava o seu povo e o povo que oferecia sacrifícios ao seu Deus. Isso foi estabelecido por meio do sangue no Monte Sinai. Essa aliança foi estabelecida. E esse sal, ele era exatamente, representava isso, que aquele pacto não iria se decompor, não ia ser violado, e que nada na presença de Deus poderia ser contaminado. E se nós estamos diante de Deus por meio do sacrifício, e então o sal vai exatamente representar a impossibilidade do pacto que Deus fez conosco ser quebrado. Perceba, lá em Êxodo, no capítulo 24, venha comigo, por favor, como que no ato do pacto estabelecido por Deus, em Êxodo 24, veja a descrição desse momento. Êxodo 24, verso 3 até o verso 8. Êxodo 24, verso 3 a 8. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas estas coisas. Veja, diante do sacrifício estabelecido e do sangue que representa o pacto entre Deus e o seu povo, a oferta de manjares é o resultado imediato disso. E ali o sal oferecido no altar representa que Deus vai manter esse pacto, que Deus é o sustentador da aliança e que Israel não será como povo eleito de Deus, como nação escolhida de Deus, ou como pessoas escolhidas de Deus, jamais serão lançadas fora. O adorador, aquele que se aproxima de Deus, ele aproxima-se de Deus para cultuar o Senhor, dando graças por tudo aquilo que ele oferecia. Diante dessas verdades estabelecidas no texto, que apontam para características próprias de um sacrifício, quais são as aplicações para a nossa vida e para a vida da igreja a partir desses princípios aqui estabelecidos no texto? Perceba, que esse sacrifício aqui, essas ofertas aqui, como estavam diretamente associadas aos holocaustos, elas eram feitas também manhã e tarde. Assim como ofertas de holocausto eram também feitas manhã e à tarde. Deveriam ser oferecidas ao Senhor continuamente. Isso não era um sacrifício de sangue.
E por isso não há uma linguagem de expiação, como nós já falamos. Entretanto, existe uma relação íntima entre a oferta do holocausto com aquilo que é oferecido na segunda oferta ao Senhor, mostrando o sacrifício operado por Cristo na morte no Calvário. Representa que esse sacrifício vai restaurar um povo e transformar esse povo num povo grato, obediente e servo dele. Que terá prazer não apenas em oferecer a ele partes da sua vida, mas toda a sua vida. Que terá prazer em dizer, ora, aquilo que eu tenho, que eu sou, não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. Não é que agora eu vou ajustar algumas coisas da minha vida para viver para Deus, não. Eu morri para mim mesmo. Perceba que naquele ato lá no sacrifício, quando o cordeiro foi morto, ele morreu em meu lugar, significa que eu morri ali. E quando eu morri ali, eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, eu nasci não para mim mesmo. Eu nasci para servir ao Senhor, não para mim mesmo. Agora, eu já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. É Cristo quem vive em mim. E agora o meu prazer já não é mais fazer o que me agrada. O meu prazer é fazer o que agrada ao Senhor. Eu ofereço ao Senhor aquilo que Ele me deu, aquilo que eu possuo. Essa é a descrição exata estabelecida no texto. Nós temos a certeza do nosso pecado perdoado. Nós podemos então dizer isso certamente. A gratidão do coração, a entrega da minha vida e de tudo que eu tenho, representa exatamente a certeza de que Cristo perdoou o meu pecado. Mas em última análise, irmãos, Jesus Cristo é, em última análise, esse cereal ofertado ao Senhor, por nós. Ele é a oferta ao Senhor. Interessante, o verdadeiro Israel deveria oferecer ao Senhor o verdadeiro sacrifício. Mas diz a Escritura Sagrada que Jesus Cristo foi humilhado, que ele foi pisoteado, esmagado por nossas iniquidades. Exatamente usando a linguagem daquilo que acontecia com a farinha. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Assim que por meio das aflições e do sofrimento, Ele pudesse comprar para nós perdão dos nossos pecados e nos trazer até a presença de Deus. Jesus foi o perfeito sacrifício. E por isso Ele estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança. E essa aliança é inviolável, feita com o Senhor e com o seu Filho, por aqueles por quem Ele morreu e veio dar a vida, esses que foram eleitos antes da fundação do mundo. E ainda, no outro aspecto, essa oferta de manjares, ela sugere a ideia de um tributo dado por gratidão ao Senhor, como nós já vimos isso. É interessante que podemos ter toda a linguagem bíblica, não é? O apóstolo Paulo vai utilizar tais linguagens de modo claro na Escritura, quando ele vai falar, por exemplo, né, que a comunidade dos adoradores, eles providenciam aos sacerdotes o alimento diário. Dessa maneira, veja, o apóstolo Paulo vai aplicar para a nova comunidade, para o novo Israel, que o suporte e o sustento dos seus ministros é baseado nessa oferta, especificamente nessa oferta. Por favor, abra a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 13 e 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: não sabeis, vós, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam
do Evangelho. Veja que o apóstolo Paulo usa, não é, o argumento da gratidão, da oferta dada naquele sacrifício, para expressar o argumento de que qual a razão pela qual nós devemos sustentar os pregadores da palavra, por que os pastores têm que ser sustentados pela igreja. Ele diz exatamente nesse princípio: os que pregam a palavra devem viver da palavra. Assim como Arão e seus filhos, eles cuidavam do tabernáculo, eles comiam do alimento do tabernáculo. Então o que saía, o que era dado ao Senhor, era para dizer tudo pertence a Deus, e a outra parte era dada a Arão e seus filhos. O apóstolo Paulo então utiliza o mesmo princípio para mostrar: nós precisamos ter esse compromisso na igreja. E aqui, irmãos, é um aspecto tão importante para nós, né? Tão importante para nós. Quando nós pensamos, né, no nosso compromisso financeiro com a igreja, com a causa do Senhor, com a igreja do Senhor. Quando nós temos, não é, todas as prioridades do mundo, menos com a causa do reino de Deus. Quando nós não devolvemos ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Quando nós administramos os nossos recursos de maneira não sábia, gastando de maneira desordenada, certamente nós estamos quebrando o mandamento do Senhor, porque nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. A igreja, ela passa por dificuldades financeiras, não é porque as pessoas estão simplesmente não contribuindo com a igreja, não é esse o problema. É que isso revela um caráter espiritual, gratidão por aquilo que Deus tem feito por mim. E não é só financeiro, toda a minha vida é entregue ao Senhor. O discurso, não é? Esse é um discurso importante, o discurso de todo domingo falar sobre dízimo, para poder melhorar o salário do pastor, não cabe quando a palavra de Deus é pregada expositivamente, mas quando a palavra de Deus fala sobre o assunto e o Novo Testamento aplica dessa forma, seria um pecado não avisar a igreja. Vocês, irmãos, que estão administrando os seus recursos para os seus próprios benefícios, para o seu próprio bem, não têm servido a casa de Deus, não têm sido fiel na casa de Deus, vocês estão em pecado. Porque essa é uma aplicação que o apóstolo Paulo faz com essa oferta que era dada no Antigo Testamento. Gálatas capítulo 6, verso 6, o apóstolo Paulo ainda diz assim. Gálatas capítulo 6, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: mas aquele que sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Esse é a base e o princípio exatamente o mesmo. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 10, 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Esse é um dos aspectos interessantes, né? Nós não temos uma igreja fixa, nós não somos membros de uma igreja, nós ficamos pulando de galho em galho, nós não temos compromisso, porque esse é um outro grande pecado. Nós uma igreja, nós somos filiados a uma igreja, nós somos alimentados da palavra nessa igreja, nós vivemos a comunhão nessa igreja, e o coração do crente, pelo Senhor, dispõe o que ele tem para o serviço do Senhor. A sua finança e a sua vida é completamente ofertada ao Senhor. Semana após semana. Qual é o critério que você usa, irmãos? Sabendo que aquele grão que foi esmagado, queimado, representa exatamente Jesus Cristo. E deu a vida pelos nossos pecados.
revelado no primeiro sacrifício do holocausto. Agora, o que isso produz no meu coração? Ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçam seus pensamentos, ofereçam suas mãos, ofereçam seus olhos, ofereçam seu respirar, ofereçam a sua casa, ofereçam a sua família, ofereçam seus bens, ofereçam tudo que você tem ao Senhor, porque Ele deu a vida por você, Ele perdoou o seu pecado. Com certeza, essa vai ser uma marca do crente. Gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor. Arrependam-se, irmãos, dos seus pecados, quando utilizam para o seu próprio prazer aquilo que por um punhado nas mãos você joga no altar. E quando você joga no altar aquele punhado, você está dizendo: tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Tudo que eu possuo pertence ao Senhor. E tudo será dado ao meu Senhor. Com gratidão. Com alegria, com óleo e com incenso. Oferecemos, vamos oferecer ao Senhor tudo que temos, com óleo e com incenso. Porque é agradável ao Senhor. E certamente, Ele há de derramar sobre nós graça. Que Deus nos abençoe, irmão.